Hello everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e agora nós vamos dar uma olhada no objeto de conhecimento da nossa aula. Let's go! Então, nosso objeto de conhecimento são as práticas de análise linguística de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo, e o nosso detalhamento, utilização de conteúdos disponíveis nas mídias sociais, servindo como base para a interação e prática da oralidade e produção de texto. Então, vamos para a nossa aula. Hello everyone! Estamos aqui então nesse cenário com esse livro aqui, porque vocês sabem que cada texto ele é feito com um objetivo, ele é escrito para um determinado público e nós temos vários gêneros textuais. Nós temos as receitas, cartas, contos, histórias, né? Tudo isso são gêneros textuais, mas nos nossos dias atuais, os gêneros textuais também estão presentes no modo digital. Então, com o advento da internet, né, com o avanço da internet, das tecnologias, outra modalidade, né, outros gêneros de textos foram criados, e eles são chamados de gêneros textuais digitais. E hoje nós vamos falar sobre alguns deles, né? Vamos abordar aqui sobre os gêneros textuais. E para isso nós precisamos entender que um texto ele é composto por vários elementos, né? Na hora da leitura existem várias ferramentas que você pode usar para conseguir interpretar alguns elementos que você precisa analisar do contexto, do porquê que ele foi escrito. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos continuar aqui? Então, antes de nós entendermos o objetivo do texto, meaning, o significado no geral, né? Nós precisamos levar em conta, como eu falei, vários aspectos. Então, nós temos aqui algumas peças que elas precisam se encaixar para que o texto possa fazer sentido, né? Eu coloquei aqui o meaning, o sentido do texto. Muitas coisas precisam se encaixar, precisam trabalhar juntas, nós precisamos analisar essas coisas, né, de maneira conjunta para que o texto possa fazer sentido. Então, antes de um texto ser escrito, ele passou por um processo, a pessoa que escreveu passou por um processo de pesquisa, ela definiu quem ela queria alcançar, definiu sobre o que ela queria falar, como ela iria apresentar esse assunto. Então, nós temos aqui no meio a nossa pecinha verdinha aqui, meaning, que é o significado, que é o último, né, que é o objetivo do texto. Mas, para eu chegar a entender o significado do texto, eu preciso de todas essas peças aqui e nós vamos ver agora. Vamos começar aqui pelo knowledge. Olha só, se encaixou aí o knowledge. Conhecimento prévio. O que quer dizer conhecimento prévio? É tudo aquilo que você conhece sobre o assunto que está sendo abordado pelo texto. Se é um texto sobre um assunto que está sendo amplamente divulgado e você já ouviu alguma coisa a respeito, na hora de ler você aciona esse conhecimento que você já tem e isso vai te ajudar a chegar no seu objetivo de entender o significado do texto, né? De absorver o significado do texto. Tudo aquilo que você sabe, que você teve acesso sobre o conteúdo do texto antes da leitura, e isso pode acontecer por meio da sua vivência em comunidade, na escola,
por meio das mídias, né, das mídias sociais, dos veículos de comunicação, tudo aquilo que você sabe sobre o assunto, nós chamamos de conhecimento prévio, e isso pode ser uma grande ferramenta para que você use na hora de entender o significado do texto, qual o objetivo do texto. Ok? Essa foi a nossa primeira peça aqui, mas nós temos também aqui the purpose, o propósito do texto. Qual é o propósito do texto? Ele está aí com a intenção de ensinar, de instruir alguma coisa, de trazer informação, de contar uma história, de narrar algum fato, de defender uma ideia. Entender o propósito do texto também vai te ajudar aí a chegar nesse objetivo de entender o significado, né? O que o texto quer te dizer, o que ele quer te passar. Então, nós já vimos aqui o knowledge, que é o conhecimento prévio, tudo aquilo que você já sabe sobre o assunto do texto. Purpose, que é o propósito do texto, mas nós temos mais pecinhas aqui. The context, o contexto. O background, plano de fundo, né? Onde esse texto foi escrito, qual o que está por trás do texto, qual é a época que ele foi escrito. Isso tudo influencia na hora da interpretação textual. E falando de gênero textual, cada gênero textual tem um objetivo, tem um contexto e tem um propósito. Então, já está quase montado aqui o nosso quebra-cabeça. Falta uma pecinha aqui, target audience, o público-alvo, né? Para quem que o texto está sendo escrito, porque de acordo com o público-alvo, a idade, o gênero que eu quero alcançar através do meu texto, eu vou adaptar as palavras que eu vou usar, vou adaptar a minha maneira de abordar o assunto. E falando sobre gêneros textuais digitais, nós também vamos ver que eles vão se amoldar aí ao público-alvo deles, né, do texto. Então, nós temos aqui o significado do texto, meaning, mas para a gente chegar nele, temos que entender o contexto, o propósito, temos que usar o nosso conhecimento prévio e também entender sobre o público-alvo, para quem é o texto, né, para quem que ele foi feito. Então, com base aqui nessas pecinhas que a gente juntou, nós temos essas perguntinhas aqui que precisamos levar em conta na hora da leitura, né? Nós precisamos trazer essas reflexões à tona na hora de ler e interpretar algum texto, seja ele em língua portuguesa, né, ou em língua inglesa, seja ele em uma avaliação em larga escala, num vestibular, numa prova. Tudo isso eu preciso analisar, então eu trouxe aqui algumas perguntas que têm a ver com essas peças que a gente juntou agora, do nosso quebra-cabeça do texto aí. Então, a primeira pergunta: para quem é o texto? Para quem que o texto foi escrito? Qual é o público-alvo? É um texto infantil? É um texto sobre política? É um texto sobre ciência? É uma história? É um conto? É uma receita? Para quem é? Qual é o objetivo do texto? O texto tem o objetivo de informar, de instruir, de argumentar, né? Que geralmente as teses de mestrado, de doutorado, argumentando ali a sua ideia. Então, para quem é o texto? Qual é o objetivo dele? Qual a idade das pessoas que se interessariam pelo texto? Como nós já falamos aqui, que é um fator importantíssimo na hora da leitura, na hora da interpretação textual. Em qual contexto ele está inserido, né? Qual é a época? Qual é o plano de fundo? O que está acontecendo na sociedade, né, enquanto o texto foi escrito? E onde ele está sendo divulgado? Qual é o veículo de comunicação que está fazendo aí a divulgação desse texto? Então, essas perguntas aqui todas são muito importantes
na hora da leitura, da interpretação textual e também que nos ajudam a identificar o gênero textual daquilo que eu estou lendo, né? Essas perguntas ajudam a identificar o tipo do texto e nos ajudam na leitura e na interpretação. Então, com isso tudo, nós entendemos que para cada contexto, o texto vai se adequar aí, né, ao contexto. Então, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de gêneros textuais para que nós possamos aqui analisar juntos qual é o tipo dos gêneros textuais que nós estamos vendo aqui. Então, esse aqui tá fácil, porque já tá o nome dele aí, né? Mas vamos analisar aqui junto. Qual gênero textual está representado na imagem? Nós temos aí um postcard, que é um cartão postal, né? Aquele que as pessoas trazem de viagem, enviam para outra pessoa para presentear. Geralmente vem com a imagem aí dos lugares que a pessoa visitou. E aí nós temos as opções. A letter A, a letra A, letter, que é uma carta. Será que esse aí é uma carta? Letter B, invitation, que é um convite. Será que é um convite? Analisem comigo. A letter C, que é o postcard, tá fácil essa. Postcard. E a letter D, newspaper. Então, nós temos letter, carta, invitation, que é o convite, postcard, que é o cartão postal, e temos newspaper, que é jornal, esse jornal mesmo, né? Então, vamos ver qual que vocês acham que é a resposta certa, analisem, pensem. Então, tá fácil esse aqui, né? É a letter C. Então, esse é um cartão postal, é um tipo de texto, né? Tem um objetivo a ser alcançado, ele tem a estrutura já própria para ser divulgado, né? Então, vamos ver a próxima. Qual gênero textual está representado na imagem? Então, nós temos aqui magazine. O que é magazine, teacher? Magazine, revista, né? Letter B, recipe, que é receita. Letter C, list, que é uma lista. E letter D, diary, que é um diário. Então, eu estou trazendo aqui vários exemplos de gênero textual, vários exemplos aqui. List, diary, magazine, recipe. Também está fácil esse aqui porque nós temos um cognato, uma palavra que lembra, que parece, né? Que lembra a mesma palavra no nosso idioma. Então, ajuda a gente a interpretar. Então, a resposta desse daqui qual é? It's a recipe. Uma receita, que é um gênero textual também, com o intuito de instruir, né? De colocar ali o passo a passo de como você vai preparar uma receita, um prato, ok? Então, vamos para o próximo. Esse aqui, mais um exemplo. Qual gênero textual está representado na imagem? Então, nós temos aí alguém mexendo no computador, muitas imagens dessa cartinha, né? Tem o celular. Então, aqui nós já vimos que, diferente do postcard, que é um cartão postal, né? Que estava ali impresso, diferente da recipe, que estava ali também impressa num livro, né? É um gênero textual digital. Então, vamos ver aqui as nossas opções, né? Letter A, manual, que é também um cognato, ó. Ela é escrita da mesma maneira que essa palavra na língua portuguesa, significa a mesma coisa, só vai mudar ali na pronúncia. Então, quando é assim, nós chamamos de cognato. Nós olhamos e já conseguimos deduzir o significado pela semelhança na escrita, né? Então, nós temos manual, que é
um manual. Letter B, email, email. E letter C, letter, que nós já vimos, né? Nas outras questões aqui que nós abordamos. Letter é uma carta. Então, nós temos manual, e-mail e carta. Manual, email and letter. Vamos aqui conferir juntos, então, qual é a resposta certa. E-mail, ok? Então, nós trouxemos exemplos aqui de vários gêneros textuais. Tudo o que nós abordamos aqui foram gêneros textuais. E aqui no final nós vimos um gênero textual digital, né? Então, só lembrando, lista, receita, cartão postal, carta, convite, tudo isso é exemplo de gênero textual, ok? Então, nós já vimos aqui o que nós precisamos para entender um texto, o que pode nos ajudar na hora da leitura e da interpretação textual. Então, nós vamos entrar agora numa parte para nós falarmos apenas sobre esse novo gênero textual, esse novo tipo de texto que são os gêneros textuais digitais, ok? Então, nós vamos trazer aqui vários exemplos de gêneros textuais digitais que estão aí presentes na internet, nas mídias sociais e que nós temos acesso 24 horas aí, né? Através do celular, do computador. Então, vamos abordar aqui alguns deles, ok? Gêneros textuais digitais. O primeiro, online articles and blogs. Online articles and blogs. Lembrando que aqui nós colocamos alguns exemplos de gêneros textuais digitais, mas existe aí uma variedade de gêneros textuais digitais e nós escolhemos alguns para trazer de exemplos para vocês e vamos começar aqui na nossa lista. Esse online articles and blogs, vamos ler aqui o que é, o que significa. Informative, educational or entertaining texts published on websites and blogs. Então, o que é isso, teacher? São informações, textos de entretenimento, de educação, de informação publicado em sites e blogs, ok? Então, esse aqui é o nosso primeiro gênero textual digital. O nosso segundo, muito famoso, se você pega o celular, você tem acesso a ele de forma muito rápida, que é o social media. O que são isso? Vamos ler aqui o conceito em língua inglesa e a gente vai traduzindo junto. Posts, comments and messages on platforms like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e etc. Olha só, vamos traduzir aqui juntos. Esse social media nada mais é que os posts nas redes sociais, os comentários. Professora, um comentário é considerado um texto? Tudo aquilo que tem intenção de comunicar é considerado um texto. Então, nós temos aí posts, os comentários, mensagens e nas plataformas como essas que eu falei, que são muito famosas, né? As plataformas digitais, as redes sociais. Esses posts nas redes sociais são considerados textos e também um gênero textual digitais. Então, olha só, os mais simples posts, comentários, mensagens nessas plataformas, nessas redes sociais, são gêneros textuais, ok? Então, nós temos dois exemplos aqui. Quais foram? Online articles and blogs and social media, ok? Dois exemplos de gêneros textuais digitais. Vamos adiante? Aqui nós temos um que nós vimos no nosso joguinho agora, muito famoso, e-mails, que são, nós chamamos parecido, né, na nossa língua materna, e-mails. São electronic message used for professional or personal communication.
são mensagens eletrônicas usadas para comunicação profissional, trocando e-mail no trabalho, nos estudos, na faculdade, né? E também comunicação pessoal. Então, o e-mail é mais um tipo de gênero textual digital e ele é usado para isso, para mensagens eletrônicas profissionais ou pessoais aí de comunicação. E aí nós temos web pages, content found on a website including product pages, service information, institutional details e outros, né? Que são assuntos aí encontrados nos sites, incluindo produtos, páginas de venda, serviço de informação, detalhes institucionais. Isso tudo também faz parte do gênero textual digital. Nesse caso aqui nós colocamos web pages, que nós podemos chamar de sites, né? Vamos mais adiante aqui. Instant messaging, aquela expressão do direct, né, que a gente fala. Real-time conversation through apples like WhatsApp, Telegram, Messenger. As mensagens instantâneas, né, que são conversações em tempos reais por meio desses aplicativos que são utilizados aí pela grande massa diariamente, 24 horas por dia. Também são tipos aí de gêneros textuais digitais. Então, aqui um dos últimos aqui nós temos e-books and digital books, que são livros digitais, né? Se antes nós tínhamos os livros impressos, e ainda é muito bom nós fazermos uso dos livros físicos, né? Mas nós temos ao nosso favor, para pesquisa, os livros digitais. Então, nós temos aí a versão estendida de livros disponíveis no formato digital para leitura nos dispositivos eletrônicos. Então, aqui nós temos mais dois tipos de gênero textual digital. As mensagens instantâneas, que são aquelas das redes sociais. Temos aqui os livros digitais, né, e os textos também. E mais um exemplo aqui. Social media content, que é tudo o que tem ali nas redes sociais, né? Descrição de foto, legenda, legenda nos vídeos e outros tipos de assunto aí, de conteúdo multimídia nas mídias sociais. Até a legenda da foto, quando está passando o vídeo, está aparecendo ali a legenda também. Isso também é um tipo de conteúdo, né, de gênero textual digital. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de gêneros textuais digitais. Nós já vimos aí vários gêneros, como o cartão postal, a receita e vários outros. E agora vamos focar aqui nos digitais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aí nessa imagem. E pensem aí no que ela está refletindo, qual é o gênero textual. Então, nós temos aí invitation to team meeting. É um convite para uma reunião do time, né? Uma reunião aí da equipe. Então, o Peter, lá embaixo você vê o Peter, está mandando aí esse convite para a equipe. Ele está falando ali, espero que esse e-mail encontre vocês bem. Gostaria de formalizar o convite para a reunião, marcada para a próxima segunda, abril, às 14h, na sala de conferência. Então, nós temos aqui um exemplo de gênero textual. Ele é um gênero textual digital, é um e-mail, mas pela linguagem nós percebemos que ele está sendo aí num ambiente de muita formalidade, né? É uma empresa onde o chefe da equipe está aí direcionando. Vocês lembram que tem o propósito, quem que vai ler, quem que está mandando. Então, o chefe da equipe está mandando aí um e-mail, marcando uma reunião, utilizando aí termos muito formais. Então, qual é? Analise aí, é um e-mail, né? Esse é o gênero textual digital, um e-mail
com a intenção de convidar aí para uma reunião, e nós vemos aí o contexto dele, né? É um contexto formal, é uma empresa, e é isso que nós conseguimos analisar aqui. Mas nós temos outros exemplos também. Olha só, enquanto aquele outro exemplo trazia um ar de muita formalidade, esse aqui nós podemos ver algo mais descontraído, né? Nós temos falado muito sobre linguagem formal e informal, e falando sobre o objetivo do texto, sobre o contexto, nesse exemplo agora, nós vemos que já não tem tanta formalidade, né? Olha, nós temos aí o uso dos símbolos, tem umas palavras assim mais acolhedoras. Olha, ele usa let's chat about our projects, vamos conversar sobre o projeto. Então, esse exemplo aqui também é um gênero textual digital, porém, ele está aí num ambiente de menos formalidade, né? Os termos utilizados. Também é uma reunião de equipe, mas ele está em um tom menos formal, como o último exemplo que nós trouxemos, ok? E temos mais um exemplo aqui, que aqui já é uma mensagem, né, no aplicativo aí de comunicação, muito rápida, não tem formalidade alguma, é curta, e a pessoa fala: Hey, quick question, have you seen the movie yet? Thinking of watching this weekend. Você viu o filme? Você já viu o novo filme? Eu estou pensando em assistir nesse final de semana. Então, uma mensagem curta, direta, né? Por aplicativo, também é um exemplo de gênero textual digital, ok? E aqui nós vamos para mais um exemplo, nosso último exemplo, que nós falamos sobre eles também. Tudo aquilo que nós vimos, né, nas redes sociais, disponibilizado aí nas redes sociais, desde as legendas, comentários, posts, eles também fazem parte dos gêneros textuais digitais. E aí nós temos o quê? Um post numa rede social, é um feed, né, de alguém, é um perfil aí de alguém, e de um pôr do sol. Então, olhando a imagem, olhando aí o aspecto do texto, a estrutura dele, você consegue identificar o gênero textual digital, ok? Então, nós trouxemos aqui vários exemplos de gêneros textuais, desde dos gêneros textuais digitais e os outros modelos também. E eu espero que vocês tenham conseguido entender até aqui. Nós ficamos por aqui. See you next class.